não há motivos para você pensar que a classe lateral à direita de um elemento é igual à classe lateral à esquerda do mesmo elemento. Não há motivos para você pensar isso. Tá? Mas quando o grupo é abeliano, aí sim, aí você tem que as duas classes, que a classe lateral à esquerda e a classe lateral à direita de um mesmo elemento são iguais. Quem que vem a ser a classe do elemento neutro? Qual é a classe do elemento neutro? Como é que eu calculo a classe lateral à esquerda do elemento neutro? Ó, eu pego o elemento neutro e multiplico por todos os elementos de H. Fico à direita por todos os elementos de H. Ora, eu pego o elemento de H e multiplico pelo elemento neutro, dá o próprio H. Então, a classe lateral à esquerda do elemento neutro são todos os elementos de H, ou seja, é o H. Classe lateral à direita é a mesma coisa. Você pega o elemento neutro e você multiplica a esquerda por todos os elementos de H. Mas esse produto aqui dá H. Então, quem está na classe lateral à direita do elemento neutro? Todos os elementos de H, ou seja, é o H. Tá bom? Então, para o elemento neutro, a classe lateral à esquerda e a classe lateral à direita do elemento neutro são iguais. Mas, em geral, elas são diferentes. Outra coisa, isso aqui nós também já vimos. Nós já vimos, olha só. Duas classes laterais à esquerda são iguais se somente seus elementos estão relacionados. Elementos relacionados produzem classes iguais. Se as classes são iguais, os elementos estão relacionados. Isso é uma propriedade de qualquer relação de equivalência. O que significa dois elementos estarem relacionados? A está relacionado com B pela relação til. O que significa isso? Significa o inverso do primeiro operado com o segundo está em H. É isso que significa. O que significa isso aqui? Estar em H. Significa que o inverso de A operado com B é um certo Hzinho de H. Certo? E aqui eu repeti de novo. Em particular, quando que a classe do A vai ser igual ao H? Ou seja, quando a classe lateral à esquerda de A vai ser igual à classe lateral à esquerda do elemento neutro. Isso só vai acontecer, essas duas classes só vão ser iguais se o A estiver relacionado com o elemento neutro. Só quando isso daqui, esquece isso daqui, tá? Ignora isso daqui. Erro de digitação aqui. E isso, o A estar relacionado com o elemento neutro, significa que o inverso de A, operado com o elemento neutro, está em H. E isso significa que o inverso de A está no H. O inverso de A estar no H significa que o A está em H. Então, quando que a classe do A é igual à classe do elemento neutro? Quando o A estiver no H. Só nesse caso. Moral da história. Se você pegar elementos do subgrupo, os elementos do subgrupo só produzem uma classe. Por quê? Porque se você pega dois elementos distintos do subgrupo H, eles produzem a mesma classe. Se o A está no H, a classe dele é o próprio H. A classe dele é a classe do elemento neutro. É a classe do elemento neutro. Certo? Isso para qualquer elemento que você pegar no H. Para qualquer elemento que você pegar. Correto isso? Correto? Então, beleza. Então, observa. Elementos do subgrupo só produzem uma classe. Só produzem uma classe. Só uma. Qual? A classe do elemento neutro.